mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Mais uma vez, mais uma semana, pela misericórdia do Senhor, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você, dando continuidade à nossa sequência de mensagens nos Salmos. Hoje vamos falar sobre o Salmo de número 108. O Salmo 108 é um salmo muito interessante, um salmo de Davi, que possui uma particularidade. Ele possui uma característica que vai ser a beleza oculta do nosso salmo, porque ao ler esse salmo talvez você nem perceba a razão e a maneira que ele foi composto, né? E eu quero, ao final dessa mensagem, fazer uma aplicação para você sobre isso, a beleza oculta de hoje, a beleza oculta do salmo, algo que não está muito claro aqui. Bom, o Salmo 108, na verdade, ele é um salmo de Davi composto, né, por dois outros salmos de Davi. O Salmo 108, né, ele é composto por parte do Salmo 57, do verso 7 ao verso 11, do Salmo 57, e o Salmo 60, do verso 5 ao verso 12, né, são as partes que são compostas esse salmo aqui, né? Na verdade, esse salmo ele é, na verdade, uma aglutinação de dois outros salmos. O que está acontecendo aqui, então? Né? São duas experiências que Davi viveu e lá na frente, ao viver uma outra experiência, ele vai se recordar. O Salmo 57 foi um salmo que Davi compôs quando ele estava fugindo de Saul, ele ainda não era rei, né? Ele fugia de Saul, estava escondido numa caverna e Davi estava sendo caçado por Saul, seu sogro, né? E seu algoz, né? Então era um momento de grande tribulação para Davi. E o outro momento é quando Davi vence um exército com mais de 12 mil homens lá no território da Babilônia, que era o exército de Edom, um dos inimigos lendários, né, e recorrentes na história do povo de Deus, né, inimigos que vão ser citados aqui como Moabe, a Filístia e Edom, né? Então, esse salmo ele é uma composição de dois outros salmos. Vamos fazer a leitura do salmo para você então tomar ciência do que está acontecendo aqui? Diz assim a palavra do Senhor: Firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertar saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos, disse Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, e Judá o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com nossos exércitos? Presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Amém? Esse é o Salmo 108. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, deixa ela aberta aí nesse Salmo, porque nós vamos fazer uma breve, mas profunda exposição, trazendo alguns valores, alguns princípios muito importantes para a nossa caminhada, ok? Bom, o Salmo 108, ele começa, né, aqui fazendo uma apresentação, né,
sendo tirada do Salmo 57, né, os primeiros versículos, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, Saul queria matar Davi. O homem de Deus sempre vai, de alguma maneira, gerar incômodo nas pessoas que são contrárias, que rejeitam a vontade de Deus. Isso é um ponto. Mas no meio da sua angústia, Davi vai dizer assim: firme está o meu coração, ó Deus. Queridos, assim, que por mais que seja uma expressão poética, é talvez um dos maiores desafios para a nossa caminhada, para a nossa existência, né? Em meio ao caos que nós vivemos no meio de uma pandemia, vivemos no meio de uma crise moral, política, vivemos no meio de uma crise de valores, vivemos à beira de um precipício moral, ideológico. Os dias não são fáceis. É muito possível que nessas condições as nossas perspectivas de futuro estejam abaladas. É muito possível que a situação econômica do nosso país esteja abalada. É muito possível que uma série de situações diante dos nossos olhos estejam abaladas. Entretanto, a grande diferença, o divisor de águas na vida de um indivíduo é como está o seu coração. Davi estava sendo perseguido, estava sendo caçado, tinha guerras diante dele, mas o coração dele estava firme. Deixa eu te falar uma coisa sobre a firmeza do coração. Firmeza do coração não tem a ver com não ter medo. Eu tenho medo. Eu tenho muitos medos na minha vida. Firmeza do coração não tem a ver com angústia. Eu tenho angústias na minha vida. Tenho muitas. Firmeza no coração não tem a ver com momentos de desespero, de profunda tristeza que tomam e assaltam a nossa vida. Quem não passa por isso, eu passo e você passa também. A firmeza do coração não tem a ver com algumas ansiedades, né, que muitas vezes também nos assaltam ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da vida. Ansiedades por situações que nós queremos ver acontecer, ansiedades por situações que nós queremos ver se materializando na nossa frente. A firmeza do coração não tem a ver com essas questões, não tem a ver com esses distúrbios que nos atormentam momentaneamente ou por um certo tempo. A firmeza no coração tem a ver com a sua fé, com a sua consciência de que acima do céu, que acima da terra, existe um Deus que é soberano, que está no controle, que é por mim, que é por você, um Deus que cuida da nossa história. Deus que Davi diz no verso 5, ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Um Deus que, a despeito do caos, um Deus que, a despeito da crise, um Deus que, a despeito do choro, um Deus que, a despeito da dor, um Deus que, a despeito do luto que nós vivemos, Ele continua no controle. Ele continua sendo Deus. Por que enxergar Deus só nos momentos propícios? Enxergar Deus só nos momentos que nos são favoráveis? É uma situação que não depende de fé. Você não precisa de fé para agradecer a Deus na crise. O Salmo 57 e o Salmo 60 são salmos que são descritos, são salmos que nascem a partir de angústias, a partir de momentos, a partir de lutas que estão sendo travadas. O Salmo 57 é uma perseguição. O Salmo 60 é uma guerra que Davi estava travando contra um inimigo forte, contra um inimigo poderoso, contra um inimigo conhecido que era Edom. Mas acima de tudo, Deus, Ele é exaltado. O meu coração está no Senhor. Eu tenho consciência, o meu coração está firme, porque eu sei que os olhos do Senhor, eles não se confundem com os nossos olhos. Minha gente, nós vivemos num cenário político absolutamente atribulado. Vivemos num contexto ideológico absolutamente atribulado. Olha, não há um são homem nessa vida que olhe para o cenário do nosso país, para o cenário desse mundo, desse cenário de pandemia, que diga, está tudo certo, está tudo sob controle.
o certo é isso aqui, o certo é isso. Não há quem possa. Parece que vivemos aqui uma reconstituição do cenário sociológico que Miqueias descreve na época dele, um cenário caótico. É caos. É caos para lá, é caos para cá, é caos para a direita, é caos para a esquerda. Parece que não há esperança. E em meio a isso tudo parece que a gente perde a perspectiva de que alguma coisa vai acontecer de bom. Mas a descrição que acontece aqui a partir do verso 7, né, até o verso 9, né, é algo que traz essa firmeza para o meu coração. A descrição que Davi faz do verso 7 até o verso 9 é uma descrição de alguém que tem o seu coração firme no Senhor. O coração dele não está firme nos poderes desse mundo, na sabedoria desse mundo, nas ideologias desse mundo, mas a descrição do verso 7 até o verso 9 é a descrição de alguém cujo coração está firme no Senhor, que é a primeira afirmação que Davi faz no verso 1. Ele diz assim: disse Deus em sua santidade, exultarei, dividirei Siquém, medirei o vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Né? Gileade e Manassés são duas tribos de Israel. Né? Efraim e Judá são as duas mais poderosas tribos de Israel. E é interessante que em muitos momentos essas duas tribos vão ser antagônicas, fazem parte do mesmo território, das 12 tribos de Israel, mas são duas tribos poderosas, mas que muitas vezes vão estar em situações antagônicas, né? Em situações de conflito, mas nessa luta específica contra o território de Edom, elas estão juntas. Efraim é a minha cabeça e Judá, onde está o Monte Santo, onde está Jerusalém, é o meu cetro, de onde eu governo. Mas Moabe, porém, é minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Aqui Davi traz aí os três inimigos mais recorrentes de Israel. Moabe, você se lembra de Moabe? É aquela terra para onde Ruth e sua família foi, né? Na verdade Noemi, né? Era a terra de Ruth. Moabe, Ruth era moabita, que vai ser, né, aí Davi vai ser descendente de Ruth, né? Lembra-se que era uma terra amaldiçoada, que Deus não disse para o povo se envolver com ela, e a família de Noemi vai para lá, né, e um dos filhos de Noemi se casa com Ruth, e todos os homens daquela família morrem, né, mas Ruth volta com Noemi para Belém, né, que era a casa do pão, mas que durante um certo tempo a casa do pão viveu um período de fome, mas era a casa do pão de Deus, do pão vivo, de onde veio Cristo, nosso Senhor. Né? Moabe era uma inimiga, Edom era uma grande, os edomitas foram grandes inimigos do Senhor, e os filisteus que habitavam a Filístia, né? Os filisteus são inimigos recorrentes, históricos, lendários, de onde veio o grande Golias. E o Senhor está dizendo, parece que está tudo misturado, mas eu separo, minha é Manassés, minha é Gileade, meu é Efraim, meu é Judá, aonde está o cetro do meu governo. Agora, eu consigo separar o joio do trigo, e só eu que posso. Talvez você esteja vendo tudo junto e misturado, mas eu separo uma coisa da outra. Não se preocupe, não se amolde, não desista de ser do Senhor, porque eu, o Senhor, vejo as coisas e separo uma da outra. Ainda que você ache que esteja tudo bagunçado, querido, creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. E aí o verso 10 diz assim: quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? A batalha que Davi ia travar lá no Salmo 60 contra Edom, né, mais de 12 mil homens no exército de Edom iam ser destruídos por Davi. Quem vai me guiar até lá? A oração dele no verso 12 é:
presta-nos auxílio na angústia, pois em vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proeza. Anota isso aí na sua Bíblia. Em Deus faremos proeza. Davi vai vencer os edomitas lá na terra deles, na Babilônia. Com a força de quem? Com a força do seu exército? De Israel? Não. Ele vai fazer proezas com o recurso dos homens? Com o socorro dos homens? Não. Mas no Senhor faremos proezas. É assim que ele fecha esse salmo. Querido, tudo que você pode fazer de bom nessa vida, você fará verdadeiramente de bom com o poder do Senhor. É interessante que a beleza oculta desse salmo está em um momento que Davi vai enfrentar. O Salmo 108, ele é referente a um momento que Davi está enfrentando, mas ele traz na sua memória, na sua lembrança, o Salmo 57, onde o seu coração estava firme, o Salmo 60, onde ele fez proezas no Senhor. Ele se lembra daquilo que Deus fez no passado e fortalece o seu coração para o que Deus tem para fazer no seu presente e no seu futuro. Então, se você é alguém que está vivendo agora uma situação diversa, se você é alguém que está vivendo uma situação de crise, de enfrentamento, lembre-se que o Deus do passado, com o seu poder, que fez maravilhas no passado, é o Deus presente no teu futuro, é o Deus presente agora na sua vida, nesse momento. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Foi o que Jeremias falou, é o que Davi está fazendo aqui, trazendo para o presente uma lembrança do passado que vai mudar absolutamente o seu futuro. Que Deus abençoe você, que você possa estar trazendo a recordação de um Deus presente lá no passado, para um Deus presente no teu momento, um Deus presente no teu futuro. Se você é alguém que não tem história nenhuma com Deus, comece a viver agora. Comece a contar a sua história com o Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima, até o nosso próximo encontro aqui no programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.